Fala pessoal, eu sou o Classic, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje eu estou aqui de volta no nosso jogo do palhacinho para mostrar para vocês como eu criei esse puzzle em que o jogador tem que adivinhar a ordem correta dos botões a apertar. E se ele apertar a ordem correta, então a porta se abre. Quer saber como você pode implementar isso nos seus jogos? Então confere o vídeo logo após a vinheta. A primeira coisa que eu fiz foi criar a nossa porta lá no Blender e importar aqui para Godot. Depois eu adicionei o Animation Player e criei a animação Door Open. Basicamente pegando essas duas partes da porta, vocês podem ver são modelos separados, e rotacionando o ângulo de acordo com a necessidade para dar esse efeito de que as portas estão abrindo. Claro, é basicamente um pivô posicionado no lugar certo lá no Blender e a gente consegue esse efeito bem bacana aqui para a porta ser aberta. No entanto, o modelo que eu trouxe do Blender não tem colisão, então nós vamos precisar criar aqui na Godot um Static Body 3D e também uma Collision Shape 3D para poder impedir que o player atravesse. Agora eu vou ajustar aqui a proporção, tá, para realmente bloquear o player, e o player não consegue mais passar a porta. Ele precisa de fato resolver o puzzle que nós vamos criar. Então, com isso feito, eu trouxe aqui o modelo do botão, que eu também fiz no Blender, e cliquei na opção Make Logo para a gente poder editar, adicionando agora um Animation Player para fazer uma animação bem simples que eu chamar de Press Down, que basicamente é pegar essa parte colorida, descer um pouco e depois a gente vai fazer ela subir usando o Play Backwards. Mas para que o player seja detectado, eu vou adicionar uma área 3D e chamar de Interaction Area. Na sequência, colocar um Collision Shape, porque precisa da colisão, e vamos colocar aqui um cilindro e ajustar de acordo com o tamanho do nosso botão. Aí vai depender, claro, do seu modelo. Meu modelo vai ajustar aqui e vou posicionar um pouco mais acima para dar uma vantagem para o player. Uma vez que o botão está aqui, vamos criar um script e levar até a pasta de scripts. Esse script é bem simples. Primeiro vamos colocar a referência aqui à nossa área, criar a função ready e simplesmente conectar o sinal body entered, criando a função onBodyEntered, que vai verificar justamente o nosso animation player, que eu criei a referência, e tocamos a animação press down. No onBodyExited nós tocamos Play Backwards, que é tocar ao contrário. Eu percebi que tinha colocado Node 2D, o correto é Node 3D, e agora sim tudo está certo, com exceção que o time está errado. Eu vi na timeline, então eu ajustei aqui o tempo correto, e agora nós temos uma animação mais fluida. Olha só, quando o palhacinho entra, o botão desce, quando sai, o botão sobe, com a mesma animação, só usando o Play Backwards. Fica bem bacana o resultado. Vamos agora seguir para a organização. Vou duplicar primeiro o botão aqui, apertando Ctrl D, e vou fazer uma cópia dele para poder mudar a cor. Levo para o lado, outro Ctrl D, e para mudar a cor de um mesh, a gente tem que primeiro torná-lo único, clicando na correntezinha. Eu já fiz isso em outros vídeos, por isso está um pouco acelerado. Temos os três botões, mas ainda não temos a interação. Vou primeiro salvar a nossa porta com uma nova cena, escolhendo a opção Save Branch as Scene. Dessa forma também vai ficar mais organizado e a gente vai poder criar um script. Vou abrir a cena e vou criar aqui um novo script, salvando ele aqui na pasta correta e logo de cara colocando uma referência ao nosso Animation Player, para que a função OpenDoor, que eu vou criar aqui, toque a animação anim.play door open. Eu percebi, no entanto, quando eu estava editando aqui o script, que o meu Collision Shape estava com a proporção errada, a escala estava mexida, então tive que ajustar aqui para não ter problemas futuros, tá? Nunca editem a escala. Ajustado isso aqui, de volta no script, nós vamos simplesmente fazer uma referência agora à nossa colisão, arrastar aqui segurando Ctrl e chamar collision.setDeferred disabled true. O que é isso? Basicamente a gente vai tornar a nossa colisão desabilitada quando o player abrir a porta. Isso é legal porque assim a gente não precisa deletar a nossa collision, apenas usar setDeferred. E para finalizar, eu criei uma classe chamada Doorway, assim fica tudo mais organizado para a gente. Vamos colocar o nosso nó 3D aqui, que eu vou chamar de Button Manager, e vamos criar um script para ele também. Ele é quem vai gerenciar o nosso puzzle. Começamos com uma variável do tipo exportável, que eu vou chamar de DoorToOpen, e recebe um tipo Doorway. Depois uma variável do tipo Array inteira, chamada ButtonOrder. E por fim uma variável SolveOrder, que vai ser um array vazio, porque é ela que vai armazenar para a gente. A seguir criamos a função ButtonPress e recebe SolveOrder.pushbackValue. E se SolveOrder.size for maior do que 3, o que é esse 3? É a quantidade de objetos que a gente tem dos botões. Então nós passamos SolveOrder.popFront. Isso garante que ele não ultrapasse o limite dos objetos que a gente tem para o nosso puzzle. Mas por segurança nós verificamos se a porta foi atribuída, passando IfDoorToOpen igual no, damos um return, temos que atribuir aqui para garantir a segurança. E no ButtonOrder, ali o nosso array para poder aplicar isso também. If SolveOrder igual ButtonOrder, então nós temos resolvido, podemos chamar DoorToOpen.OpenDoor. Esse OpenDoor é justamente a função que a gente criou lá na nossa porta. Se porventura isso não estiver correto,
por hora a gente vai apenas dar um print e vamos imprimir que foi colocado a sequência errada para tentar novamente. E para a gente poder passar o puzzle, nós vamos no Button Manager, aqui para atribuir a porta a ser aberta. E aqui no nosso array, vamos adicionar os elementos que vão compor a nossa sequência. Lembrando que eu preciso de 3 porque eu tenho 3 botões. Eu vou colocar aqui no caso, 3 é o azul, ó, eu sei por isso aqui. Ele é o 3, tá? E no nosso array a gente termina em 2, 0, 1, 2, 3. Então aqui o primeiro, eu vou colocar 3, vou colocar 2, perdão, confundi isso aqui. Depois eu quero o magenta, que é o 2, então no caso o 1, e depois 0. Essa aqui é a sequência correta. Lembrando que eu coloco 3 itens, mas o nosso array conta sempre a partir de 0. Então o valor 0 é o 2, que é o azul. O valor 1 é o nosso 0, aliás, aqui ó. Confundindo porque o magenta é esse aqui. E aqui nós temos o amarelo, que é o 1. Então 2, 0 e 1 é a sequência correta. E para saber a ordem, nós vamos voltar no script dos nossos botões e simplesmente passar aqui no Body Enter a opção Get Parent, vai pegar o nosso pai, que é o Button Manager, ponto, Button Press, que é a nossa função. Então ele pega essa função Button Press, lembra que ela recebe um valor, que é esse value, e esse value vai ser justamente o nosso Get Index. Então cada um dos botões tem um index e ele vai ser passado aqui. Vamos testar e verificar o que acontece. Não abriu. Somente se for a sequência certa, vamos verificar. Olha só. E agora abriu perfeitamente porque a gente acertou a sequência. Fala sério, ficou muito legal, né? Mas nós vamos melhorar isso deixando com que os botões fiquem pressionados até que o player erre a ordem. E se ele errar, então eles são levantados novamente, deixando o game feel mais interessante. Mas eu acho que até aqui já vale a tua inscrição e a tua meia like para fortalecer o canal e a nossa comunidade. Então se inscreve aqui se não for inscrito e deixa meia like para nos motivar a trazer mais conteúdo. E se quiser nos ajudar também financeiramente, você pode fazer isso através do Pix, do LivePix ou do PayPal, que eu deixo aqui na descrição. Agora, vamos de volta para Godot. Vamos começar criando o sinal Wrong Order Entered. Esse sinal vai ser emitido para a gente saber se o player entrou ou não com a sequência correta. Depois nós vamos verificar aqui na nossa função Button Press, verificando if SolveOrder.size for maior ou igual a ButtonOrder.size, damos um return. E essa seção a gente vai alterar também criando uma função check order sequence. Agora alteramos if SolveOrder.size maior que 3, if SolveOrder.size igual ButtonOrder.size, então a gente vai checar check order sequence. A gente vai comparar isso neste momento. E para completar a função check order sequence, a gente põe no else wrong order enter emit e passamos solveOrder.clear para limpar a nossa array. Então ele vai esperar todo esse momento, vou deixar aqui o script ampliado para vocês poderem ver tudo. Ele vai esperar essa comparação e somente quando o último botão for apertado é que ele emite que nós erramos a sequência e aí nós retornamos isso. Claro que a gente tem que mudar esse sinal aqui também, que é body exited. Vamos passar get parent ponto wrong order entered. Ele vai verificar exatamente esse sinal, pode copiar, Ctrl C, Ctrl V para não errar. E vamos passar ponto .connect e alterar esse método onBodyExited para o novo método onWrongOrderEntered, tirando, claro, o parâmetro, já que a gente não precisa mais comparar isso. E agora, se isso realmente aconteceu, a animação vai ser tocada. Mas para que a gente valide isso, vamos criar uma booleana var_expressed, começa inicialmente como falsa. E dentro do bodyEntered, a gente passa if expressed. Se isso for verdadeiro, a gente dá um return para manter o botão apertado. Já no wrong order entered, a gente verifica if expressed e passamos simplesmente a animação e retornamos depois expressed igual a false. Vale lembrar também que aqui no body enter a gente tem que passar a expressed como true logo depois da animação. E aí, com tudo isso está finalizado, vamos testar aqui e verificar como está a sequência dos botões. Eu vou colocar uma entrada errada aqui. Olha só, vamos lá. Em teoria não deve abrir. O botão está ficando apertado, você pode ver. Quando eu apertei o último, voltou ao normal. Só vai abrir, claro, se eu colocar a sequência certa. Amarelo, azul, vou tentar o rosa, ainda está errado, mas levantou. Se eu fizer a sequência correta, vamos lá. Agora abriu perfeitamente. Agora só para finalizar, vamos dar uma dica. Eu vou colocar um sprite 3D aqui e vou trazer uma textura e colocar na parede só para o player saber o que pode ser a sequência correta. Vocês podem colocar símbolos, qualquer pista dentro do jogo. E agora nós temos um sistema de botões e essa mecânica de puzzle bem legal aqui no nosso jogo que vocês já podem implementar aí nos jogos de vocês também. E aí, o que acharam desse sistema de puzzle aqui na Godot 4.6? Eu particularmente gostei muito e você pode ampliar isso colocando runas, de repente pistas. O importante é ter uma forma do jogador descobrir qual é a sequência para vocês implementarem e deixar o game feel
bem bacana dentro dos jogos de vocês. E para eu saber que você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, Puzzle System. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se não é inscrito, chegou até o final e não se inscreveu, se inscreve agora, é a sua chance de ver esse e outros conteúdos que estamos sempre trazendo aqui no nosso canal. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!